Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. A entrevistada de hoje é uma estudiosa pesquisadora do problema das drogas no Brasil e no mundo. Tem trabalhado ativamente nessa área, já escreveu um livro e fez o roteiro de um filme. Vamos ver quem é ela. Ilona Szabo está aqui para nos explicar tudo a respeito das drogas. Ela escreveu esse livro que saiu há algum tempo, uma olhada aqui. Ele é muito interessante, saiu pela editora Zahar. Drogas, as histórias que não nos contaram. Ilona, muito obrigado por ter vindo. Szabo é um sobrenome húngaro. Húngaro, Ilona também. Obrigada pelo convite. Ilona é Helena também. Helena em húngaro. Vem cá, você diz nesse livro que a guerra às drogas fracassou. No entanto, é levada adiante em boa parte do mundo, na maior parte do mundo. Por que você acha que ela fracassou, a guerra às drogas? Bom, fracassou porque a gente transformou um problema de saúde pública num problema de justiça criminal, de corrupção, de segurança, de controle de minorias, de racismo. Enfim, a gente conseguiu fazer o que jamais, acho que se a gente tivesse hoje reconstruindo esse sistema de drogas, a gente jamais conseguiria ter construído algo tão ruim como foi construído de 61 para cá, 1961, com uma convenção internacional, e a gente não conseguiu atualizar. E não atualizamos por quê? Porque foi criado ao redor desse tema, como outros, mas esse tema em especial, um grande tabu. A gente lida com mitos, com medos, com muita desinformação. E a proibição das drogas gerou algo que é muito terrível no campo das políticas públicas, que é a proibição de pensar. Então a gente ficou paralisado no tempo, sofrendo aí danos muito graves para quem usa ou não usa, para quem gosta ou não gosta de drogas. Todos nós pagamos por uma política equivocada. A droga tem aumentado a disseminação nela no mundo? As drogas ilícitas, maconha, cocaína, heroína, essas coisas? Bom, em alguns países o consumo vem caindo, mas na América Latina, no Brasil, esse consumo é um consumo que cresce. Né? E cresce, eu acho que porque também a gente não faz campanhas de prevenção, a gente não passa informação honesta para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, a gente mente. Quando a gente mente, as pessoas que experimentam drogas e têm outras reações que não, acho que a gente foi dizer que era, todo mundo ia, enfim, ficar dependente no primeiro uso, vai morrer, vai ser horrível. Para muita gente não é essa a experiência. Então, quando isso acontece, a gente perde o crédito de estar explicando quais são os riscos, quais são os danos, quais são as consequências. Então, enfim, a gente está lidando da forma errada com o problema. Então, de fato, a gente está tentando refocar, colocar o tamanho dele na saúde, né? Agora, as drogas, elas também, na América Latina, sobretudo, elas crescem, surgem e crescem porque esse é um continente pobre. Uhum. As pessoas produzem, plantam cocaína ou plantam maconha e vendem e refinam porque precisam de dinheiro. Como é que você vai tratar de um problema que nasce de uma razão econômica com esclarecimento? Bom, a gente tem aí vários problemas nessa cadeia de produção, venda, consumo, né? Então, enfim, o consumo de drogas, ele tem aumentado nos países que são trânsito, né? Que produzem e são trânsito. Então, enfim, chegaram à nossa região muito porque a gente também é uma região produtora e isso tem se disseminado. Mas a grande produção aqui é Colômbia, Bolívia e Peru, não? Justo. Mas tem maconha também no Paraguai, enfim, tem aí agora no próprio Brasil, a gente também produz maconha, né? Enfim. Mas tem uma questão que a gente precisa ver de fundo, que a humanidade sempre usou drogas. Então, independente de ser em continente rico ou pobre, em países de maior ou menor desenvolvimento... Não existe sociedade sem drogas. Não existe. Né? E a gente resolveu classificar algumas drogas como ilícitas, outras drogas como lícitas. Isso, novamente, desde 61, esse sistema de classificação ele vem se aprimorando, mas de uma forma equivocada. Por quê? Porque
porque ele não leva em conta as informações científicas que existem. Na verdade, hoje, quando a gente olha, por exemplo, danos e riscos de drogas ilícitas e ilícitas, não faz nenhum sentido a classificação que foi dada lá atrás. Então, novamente, tem um problema aí de informação. Então, uma vez que a gente criminaliza algumas substâncias, né, legaliza, regula outras, como, por exemplo, o álcool e o tabaco, e onde a gente não mede, de fato, por que a gente está fazendo uma coisa ou outra, a gente cria um mercado que não precisava estar sendo criado. Se a gente fosse tratar desse mercado de uma forma regulada, e o que eu falo o que é regulação? Regular é você pensar, de fato, qual é o dano, o risco de cada produto e tratá-lo sob a luz da lei, mas criando regras para esses mercados. Hoje, o que acontece? A gente empurra substâncias perigosas, possivelmente, de fato, danosas, nas mãos do mercado legal, que não tem nenhuma responsabilidade ou preocupação com a nossa saúde, segurança, bem-estar, enfim, dos nossos filhos, né? Então, a gente tem um modelo que só dá lucro e só, de fato, é benéfico para quem não está preocupado com o que a gente deveria estar olhando em primeiro lugar numa política de drogas. Agora, comparando praticamente cigarro, tabaco, sim, com maconha, você tem dados para dizer que um é mais perigoso que o outro, ou que um causa mais danos de saúde que o outro? Enfim, há dados, né? Eu não sou da área médica, mas a gente embasa tudo que a gente faz, de fato, com pesquisas médicas e, enfim, isso aí. Há pouquíssimo tempo eu tive um debate com o Dr. Drauzio, que é o que, enfim, a primeira coisa que ele diz, o cigarro é a substância mais aditiva, que mais causa vício de todas as drogas. É a mais difícil de largar. O que o cigarro é diferente da maconha? O cigarro não traz o barato da maconha, não traz aí a expansão da consciência. Mas vicia mais que heroína, né? Vicia mais do que heroína até. Agora, quando você pensa, de fato, em riscos para o indivíduo e para a sociedade, quando você tem escalas científicas que dizem que o cigarro é mais danoso do que a maconha, o álcool é mais danoso do que a maconha, por que a gente insiste em tratar essa droga ilegal, que a gente já tem tanta informação, de uma forma que, enfim, que novamente não beneficia quem a gente deveria estar beneficiando com políticas públicas. O que a gente está pedindo, na verdade, para a população é que se abra mesmo para uma discussão, que receba o que a gente conhece hoje de informação sobre esse tema e que pense, se você tem um filho ou uma filha ou alguém que você gosta, e essa pessoa resolve experimentar, seja uma droga lícita ou uma droga ilícita, e acaba tendo algum problema, com quem você quer que ela se encontre? É com um médico? É com um policial? É com um traficante? Então, por que a gente está lidando com algo que deveria realmente ser tratado numa esfera de saúde? Sim. Numa outra esfera? Agora, no caso do cigarro, o cigarro diminuiu o consumo no Brasil, em vários Sim. países, em função de uma repressão. Repressão, modos de falar, Sim. né? Não pode ter propaganda, não pode menor de idade, não pode... Enfim, houve uma campanha de esclarecimento. Por que enfim, pode-se apontar, chegar uma hora que a sociedade não tenha cigarro de tabaco. Por que no caso da maconha, você me defende que ela tenha um estatuto diferente? Eu não acho que tem que ser diferente. Eu acho que o que funciona com o cigarro poderia funcionar muito bem com a maconha, que é uma regulação responsável. É algo, enfim, eu não digo que é uma repressão, mas você acaba criando a consciência de que aquele uso é um uso ruim, ele é um uso que não traz benefício, que ele traz malefício e que, na verdade, os custos e os riscos são muito altos. Quando você faz isso com informação e não dizendo você não pode fumar, você está proibido de fumar, você gera, na verdade, uma reflexão. Então, hoje, quando a gente olha, de fato, o cigarro, é a droga que a gente conseguiu diminuir mais o consumo no mundo e através de campanhas de prevenção e de restrições de onde usar, enfim, de propaganda. Então, para mim, isso é uma regulação. E não uma proibição. Então, o que a gente defende em relação à maconha é muito nessa linha. Jamais, o que gostam de dizer também, quando a gente fala regular o mercado, quer dizer, a gente hoje tem o pior dos mundos, que é uma proibição que, na verdade, é o libera geral, porque você compra drogas em qualquer lugar do mundo, não tem controle de qualidade, não tem controle de idade, você não sabe o que você está consumindo, que substâncias estão misturadas, não há muita informação e nem qualidade no tratamento para quem precisa de ajuda. Então, o que a gente tem hoje, eu falo isso para os pais com muita dor, mas é a verdade, é o pior modelo. Está liberado, mas nas mãos erradas.
Então, o que a gente propõe? Né? Olhar para cada uma das drogas, não vai ser um modelo para cocaína, para maconha, não vai. Né? Cada um tem um modelo e vários países da Europa já avançaram, inclusive, em políticas muito melhores para drogas difíceis de lidar, como a heroína, que tem aí, causa mais dano, muito mais do que a maconha, né? Mais do que a cocaína. Então, mas existem melhores maneiras de lidar até com a heroína. Então, por que aqui a gente não consegue olhar também o nosso padrão de consumo, que começa aí muito, acho que pela experiência com a maconha. Nossos vizinhos aqui, né, tem o Uruguai, que já regulou toda a cadeia de produção, começa agora a vender maconha em farmácias em julho. Tem a Argentina, a Colômbia, que já estão fazendo maconha medicinal, dentro de casa, junto com o Chile. Aqui no Brasil a gente ainda fica insistindo em dizer que não existe o problema. O problema existe, está nas ruas, nossos jovens consomem, não têm essa informação, acabam consumindo antes do que deveriam consumir, no sentido, se a gente quer uma política de droga moderna, a gente tem que entender que as pessoas vão acabar consumindo, se quiserem consumir. O que a gente pede? Que a gente consiga retardar ao máximo o uso, prevenir o abuso e criar condições para que as pessoas que precisem de ajuda busquem essa ajuda. E que seja uma ajuda que de fato vai ajudá-lo, né? E não uma ajuda que vai levá-lo aí a cometer outros tipos de infrações. Porque quando a gente olha o que acontece hoje, é que quando a gente trata o consumidor, o traficante, e o traficante a gente coloca todo mundo também no mesmo saco, digamos assim, desde a pessoa que produz por questões econômicas, a mulher que transporta a droga, a pessoa que vende para sustentar o seu próprio vício e o traficante violento. A gente olha para todo mundo igual. De fato, a gente está criando um problema social enorme. Tá certo, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e já voltamos com Ilona Szabo. Voltamos com Ilona Szabo. Ilona, me diga uma coisa, realisticamente. O Brasil é um país pobre, está numa situação horrorosa, o Estado está cada vez mais fraco, o governo tem autoridade reduzida. Como é que se faz para mudar, fazer essa mudança que você propõe, que é uma mudança de longo alcance? Sim, bom, acho que a gente já vem mudando. Quando a gente olha os últimos 5 anos, a opinião pública, as pessoas elas conhecem muito melhor esse tema hoje do que quando eu comecei a trazer esse tema para o Brasil, depois dessa jornada internacional, durante esses anos que eu tenho trabalhado nas comissões. Então, hoje eu sinto que existe muito mais informação, as pessoas ainda não conseguem falar tão abertamente sobre esse tema, mas já não causa choque. Então, enfim, a mudança já começou, a sociedade já entendeu que tem um problema e que a gente precisa entender melhor como vai buscar as soluções. Mas a tomada de decisão hoje, principal, porque a gente pode virar o paradigma, está no Supremo Tribunal Federal. Existe uma ação que está suspensa, porque foi um pedido de vistas do ministro Theory, que agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que vem trazer essa questão de que se o porte para o consumo pessoal, que é o uso de drogas, numa linguagem mais fácil, ele se criminalizar esse uso, é constitucional ou não. Então, toda droga ou só maconha? O caso que foi levado para o Supremo é sobre a maconha, mas o argumento, na verdade, da defesa dos réus é sobre o direito à privacidade. Então, aí não faz muito sentido você separar, dizer que quem usa maconha é criminoso ou não criminoso, e quem usa crack, enfim, poderia ser uma coisa ou outra. Eu vou dizer o alcoólatra. Se você toma uísque, você não é criminoso. Se você toma cachaça, você é criminoso. Então, eu espero que os juízes também entendam que quando a gente fala do uso, porque o que está em jogo no Supremo é a questão da criminalização do uso. Não é o tráfico, não é legalizar, não é regular, é só o uso. Isso, se a gente consegue entender de fato que todos os países que avançaram no mundo, são mais de 30, fizeram para todas as drogas, com uma exceção, que é sempre os Estados Unidos, que enfim, já fez. A maconha lá já é descriminalizada em dezenas de estados. Agora aqui, eu acho que... É mais para questão medicinal do que recreacional. Não, mas né? Lá tem, na verdade, tem as duas políticas, né? A gente tem aí 8 estados que regulam toda a cadeia de produção da maconha a partir de referendos populares. A gente tem quase metade dos estados dos Estados Unidos com descriminalização do uso da maconha, com um limite de quantidade, que em geral é 1 onça, 28 gramas, e tem vários também que aplicam aí as regulações de maconha medicinal. Cada estado com as suas nuances. Mas, enfim, até os Estados Unidos
Unidos, que é onde começou a guerra às drogas, que levou isso mundo afora, começou a reformar dentro de casa. Está muito mais avançado, quer dizer, fora o Uruguai, que é um país como um todo que resolveu regular a maconha, os Estados Unidos é onde a maior parte das experimentações de diferentes modelos de regulação vem acontecendo. E lá também, por conta da epidemia, acho que de overdose mesmo, de opiáceos, e inclusive remédios que vendem em farmácia, porque quando a gente fala opiáceos, tem a heroína, mas também tem vários remédios para dor que você compra em farmácia. Por conta disso, também começaram agora alguns prefeitos a abrir para a política de redução de danos, troca de seringas e até a heroína assistida. Tem uma grande discussão de criar salas de consumo, como a gente tem aí em uma dezena de países, a maior parte na Europa Ocidental, mas também no Canadá. Então, enfim, os Estados Unidos que prega ainda para fora, ainda continua aí dizendo que na política de cooperação internacional tem que ter guerra às drogas, dentro de casa já está mudando isso há bastante tempo. Duas questões. Não é uma antidemocrático de decidir uma questão dessa envergadura no Supremo? Não teria que ser o Congresso? Olha, até eu tive essa conversa, inclusive, com ministros do Supremo, né? E tem uma questão, acho que muito de fundo, que quando você entende a perspectiva da política de drogas na agenda de segurança pública, numa agenda democrática, a gente está num país que tem vários direitos nossos que não fizeram ainda a transição da ditadura para a democracia. Quando a gente pensa a segurança pública, e o meu tema, o meu viés de entrada no tema das drogas é pela segurança, tudo que a gente tem feito e defendido enquanto sociedade é baseado numa política antiga, onde o Estado era, na verdade, o sujeito da segurança. Na verdade, a segurança funcionava para proteger o Estado e não os cidadãos. Então, a partir daí, criaram-se várias distorções, inclusive na política de drogas, onde, por exemplo, você usa o direito de atirar primeiro e perguntar depois. Enfim, a máxima do bandido bom é bandido morto, traficante bom é traficante morto, ainda impera. E isso, enfim, confunde muito quando você olha o que a gente gostaria que fosse um país hoje, um Brasil democrático. Então, acho que tem questões, Mário Sérgio, que eu acho que a gente tem que garantir certos direitos da Constituição, e aí o Supremo pode entrar nesse debate. Isso, não quero que o Supremo resolva todas as questões da nossa vida, mas pelo tipo de manipulação que é fácil, na verdade, ser exercido em temas que geram medo e onde tem desinformação, eu não acho que esse é um tema, honestamente, para um referendo popular. Eu trabalhei no referendo das armas, e aí tinha uma pergunta que, a meu ver, era uma pergunta mal feita, mas, enfim, eu trabalhei pelo lado de que deveria ter um controle maior de armas nas mãos de civis, e a maneira com que a gente viu a informação sendo manipulada em 20 dias de campanha de televisão por quem tinha mais dinheiro, eu acho que isso, neste momento, para as drogas, seria muito nocivo para a sociedade, porque seria, novamente, uma campanha de desinformação. Eu não queria que esse assunto fosse polarizado, como tem sido tantos outros no Brasil. Agora, a situação no Brasil me parece muito diferente de onde a maconha, principalmente a maconha, mas outras drogas, foram regulamentadas, se tornaram mais ou menos, não é corriqueiras, mas pelo menos não criminalizadas. Porque o Brasil é um país pobre, que a segurança pública é uma lástima, os presídios estão lotados. Qual o impacto de você falar, não, agora não é crime? Há uma maneira de regular? Porque o Estado não regula nada, ou quase nada no Brasil. Olha, é um grande impacto. Se a gente olhar os números, ano passado, no estado do Rio, foram apreendidos 11 mil usuários e 12 mil traficantes. Então, a polícia saiu das ruas, levou para a delegacia, a polícia militar, levou para a delegacia 11 mil usuários. A partir daí, foi aberto um inquérito criminal, o Ministério Público tem que fazer uma denúncia, essa pessoa foi parar num juizado criminal especial. Enquanto isso, crimes violentos, crimes contra a vida, passam impunes. Menos de 8% dos homicídios são esclarecidos no Brasil. A gente não tem polícia que dê conta, na verdade, de tantas questões. Então, quando a gente começa a escolher, a priorizar numa sociedade que tipo de crime, de fato, a gente vai estar punindo, que tipo de recado a gente vai dar, faz uma super diferença no foco, por exemplo, de liberar os recursos policiais, de poder investir, sim,
ao invés de ficar prendendo pessoas que não sejam uma ameaça à sociedade, num sistema de saúde que possa atender aí a cerca de 10% das pessoas que consomem drogas e podem se tornar dependentes, a gente vai começar a entender melhor o problema para justamente ter melhores soluções, melhores tratamentos. A gente pode pensar, inclusive, depois em pesquisas sobre outras drogas. Então, quando a gente fala da maconha, ela não é a droga que dá mais lucro, mas ela é a droga que tem maior volume de vendas no mundo inteiro, inclusive aqui. Então, tem um grande impacto, tanto na economia do tráfico, que assim, o lucro das drogas financia armas, financia aí uma série de outras economias ilícitas. Assim, esses grupos se fortalecem, obviamente não operam só em drogas hoje, a maior parte deles, mas o lucro das drogas sustenta assim, uma boa parte do que a gente consegue ver hoje no Brasil, que é mais danoso, que é o controle de território armado. Isso que eu ia falar também, nós estamos vindo de uma experiência fracassada no Rio de Janeiro, que são as UPPs. Fracassou. Foi um modelo e fracassou porque o Estado estava na mão de uma gangue, continua, e, enfim, não deu certo. Qual seria o impacto de você regular as drogas, mas descriminalizá-las nas comunidades, nos morros cariocas? Olha, a curto prazo, se a gente fala só de descriminalizar o consumo, o que a gente está fazendo é justamente tirando as pessoas que não deveriam passar pela mão da polícia, liberando recurso policial, o dinheiro mesmo, porque você gasta muito com essa história. Você está tirando pessoas que vão ser presas inocentemente, porque a gente sabe que sem critérios hoje para diferenciar. A nossa lei diz que o usuário está cometendo um crime, mas ele não vai preso. Porém, tem muito usuário preso, a gente sabe disso. Quando acaba, na verdade, sendo julgado, porque a gente tem uma massa de presos provisórios, essa pessoa é liberada. Agora já passou meses numa penitenciária. Tem mais de 200 mil presos provisórios. Então, enfim, a gente tem dois problemas em relação à crise carcerária no Brasil. Obviamente, tem que terminar enfim, não podemos ter essa 40% de presos provisórios e não podemos tratar a questão das drogas, novamente, como se fosse tudo o mesmo crime. Então, o que a gente chama proporcionalidade tem que ter uma gradação. Uma gradação. Então, quando você tira, de fato, primeiro dizer, olha, o consumidor não está consumindo crise, então polícia não precisa ir atrás de quem está consumindo drogas e qual é esse padrão de consumo. A gente cria critérios objetivos, que não são os únicos, tá? Outros critérios objetivos na lei, mas para ajudar justamente a parar de ter essas injustiças, onde não tem nenhuma outra prova, e onde você mora, a sua cor de pele, e, enfim, independente da quantidade ou qualquer outro indício, é o que basta para você virar um preso provisório até que algum defensor consiga pegar o seu caso. Então, enfim, há muitas distorções hoje que, de fato, não são ruins para mim e para você, mas tem uma boa massa da população, principalmente a população mais vulnerável, de cor, que está sofrendo imensamente. Pobre, negra, e a juventude. Então, a gente tem matado o nosso futuro quando a gente fala de juventude negra, em nome de uma guerra às drogas. Tem muita relação com homicídios também, nesse país. Tá certo, Ilona, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos ter que encerrar, porque o tema é complexo, eu gostaria de prosseguir. Mostro mais uma vez aqui o livro da Ilona. É muito interessante, é muito didático, tem uma estrutura diferente. Eu recomendo quem quiser se enfronhar no problema que leia esse livro. Ficamos por aqui, voltamos na próxima quinta-feira aqui no programa Diálogos. Até lá!